Oi, quinto ano, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aí nossas atividades. Capítulo 6, né? Hoje a gente vai estudar da página 58 até a 61. Hoje nós vamos entender o que são figuras geométricas aí, a primeira parte dela, tá? E amanhã a gente continua dentro das figuras geométricas também. Lembrando que hoje é o prazo final para a entrega da avaliação mensal de vocês desse segundo bimestre, hein? Então não vai esquecer. Confere lá, vê se fez certinho. Se passou a resposta, caneta. E na hora de tirar a foto, verifica se ela tá legível lá, antes de enviar, tá bom? Vamos lá então, turminha. Página 58 do livro, capítulo 6, figuras geométricas, espaciais e volume. Vamos lá, vamos começar primeiro com a ideia de figuras geométricas espaciais e suas planificações, correto? Observe a embalagem de alguns produtos que consumimos no nosso dia a dia. Bom, nós temos aqui, ó, uma caixinha, pode ser uma caixa de leite, uma caixa de biscoito, tudo bem? Uma lata, tá? Uma outra figura aqui, ó, geométrica em forma de uma pirâmide, correto? E uma outra aqui, ó, poliedro aí, uma figurinha de poliedro. Vamos lá. A forma das embalagens se assemelha à forma de alguns sólidos geométricos, correto? O que é um sólido, gente? Sólido é tudo aquilo que a gente consegue pegar, correto? Tudo que é sólido é o que a gente consegue tocar. Toquei é um tipo de sólido, tudo bem? Geométrico é quando ele forma a figura que a gente quer, correto? Aqui mesmo tem uma caixinha, ela é quadradinha, ó. Então ele é um sólido geométrico quadrangular, da família dos quadrados. Tudo bem? Nós temos aí a primeira figura, que é um paralelepípedo. Tudo bem? Por que, professor, um paralelepípedo? Porque se vocês observarem, ó, a altura é diferente do comprimento. Correto? Então já me dá uma ideia de um paralelepípedo. Só que um paralelepípedo ele vem da família dos quadrados. Olha aqui embaixo o quadrado que se forma, ó. Correto? Depois nós temos um cilindro. Por que um cilindro? Um cilindro ele tem a mesma abertura em cima e a mesma abertura embaixo, correto? Um cone não, um cone já é diferente, ó. Vou tentar montar um cone aqui para vocês, ó. Isso daqui é um cone, correto? Por que ele se chama um cone? Porque a altura da parte de cima é diferente da parte de baixo, correto? Então as alturas da entrada e saída desse cone não são as mesmas. Já um cilindro não, ele tem as mesmas espessuras, tanto no início de abertura quanto no fim. Olha aqui a forma do cilindro, ó. Beleza? Depois nós temos uma pirâmide. Pirâmide a gente já conhece, né? Se a gente lembrar lá as do Egito, correto? Só que essa pirâmide aí, ela tem um diferencial. Ela é uma pirâmide de base quadrada, correto? Vocês vão ouvir muito quadrangular, que é uma pirâmide de base quadrada, que vem da família dos quadriláteros, correto? Então, se a gente observar aqui, ó, olha a minha pirâmide aqui embaixo, na forma esplanada, tá? Isso é uma planificação. O que é uma planificação? Ó, a planificação está escrita bem aqui no início. Planificação é quando eu vejo a forma que ela é montada, correto? Se eu abrir essa figura todinha aqui, ó, eu vou saber totalmente como ela é montada. No material de apoio, daqui a pouquinho a gente vai ir para o material de apoio e a gente vai recortar as figuras. Na hora que vocês recortarem a figura, antes de montar, aquele mapinha que ele dá de encaixar as pecinhas dela se chama planificação, tá bom? E aqui está a planificação, ó, da nossa pirâmide de base quadrada. Eu tenho uma pirâmide aqui em cima, se a gente olhar a base dela, ó, a base dela é quadrada, correto? E logo depois nós temos um prisma. Prisma de bases triangulares. Por que uma base triangular? Ó, aqui o prisma, correto? Tem aqui a formação desse prisma. E dentro desse prisma, se a gente olhar as bases dele aqui do lado, ó os lados dele como é. Elas são triangulares, correto? Tudo bem até aí? Fácil, né? Essa daí não tá muito difícil, né? Aí, depois na próxima página, vamos lá. Os sólidos geométricos podem ser classificados como poliedros ou corpos redondos, tá? Hoje nós vamos entender somente o que é o poliedro. Amanhã eu entro na parte dos corpos redondos, beleza? Então vamos lá. Poliedro,
Ele apresenta apenas superfícies planas. Então, todos os lados desse poliedro aqui, ó, se vocês olharem, todas as superfícies dele são planas. Elas são o quê? Elas são retas, correto? Ela não tem nenhuma ondulação e nenhuma curva. São todas retas, de figuras formadas por retas. Então, sempre quando eu lido com um poliedro então nada mais é do que figuras de apenas superfícies planas. Então, dá uma grifada aqui, ó, nessa parte desse poliedro aqui para estar sempre na cabeça. Que isso vai estar na prova de vocês, hein? Já é avaliação bimestral. Então, vamos lá. A primeira figura que nós temos é um cubo, tudo bem? Depois nós temos uma pirâmide de base triangular. No exercício anterior, nós tínhamos visto uma pirâmide de base quadrada. Agora, a base dessa daqui, ó, se vocês observarem, ó, e fizer o contorno, ela dá a ideia de um triângulo. Então, ela é uma pirâmide de base triangular, correto? Vamos lá para o próximo. Logo depois, nós temos um prisma de base pentagonal. O que é uma base pentagonal? É uma base que tem 5 lados. Ó, um prisma, o prisma que nós tínhamos visto anterior era de base triangular. Só que esse prisma aqui, ó, como que eu sei, professor, que eu dou esses nomes para eles? Através do lado. Eu faço a contagem de quantas figuras retas ele tem do lado dele. Então vamos contar, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então ele é penta, tudo bem? Sempre quando a gente fala que algo tem 5 lados, a gente chama de penta, correto? Então é um prisma de base pentagonal. Por que pentagonal? Porque ele vai ter 5 retas ao lado dele aí, correto? Para formar o lado da base. Vamos lá. Os poliedros podem ser divididos em 2 grupos, sendo eles em prismas ou pirâmides. Então, o poliedro ele tem 2 grupos, tá bom? Seja um prisma ou uma pirâmide. Um prisma é tudo aquilo que vem da base de um quadrado. A gente verifica aquilo dali, a gente já vê um quadrado. Por que um quadrado, professor? Porque ele é todo por retas, tá? Uma pirâmide também é formada por retas, só que essas retas já são em formas diagonais. Elas não são retas na vertical, elas já são em formas diagonais, correto? Vamos olhar o primeiro prisma aqui, ó. Olha esse prisma, ele é um prisma de base. Quantos lados eu tenho nessa base aqui? Eu tenho 5. Então ele é um prisma de base pentagonal, correto? Veja como ele está todo em retas e tudo pela forma vertical aí. Olha esse outro prisma aqui, ó. Ele é um prisma de base 1, 2, 3, triangular, correto? Olha esse outro prisma aqui, ó. Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Então, o que modifica essas figuras aí é a quantidade do lado que eu tenho dentro dela, correto? E a última figura que nós temos aí, né, que é o formato de um quadrado, ele também é considerado como um prisma. Então, ele tem 1, 2, 3 e 4 lados de base dele. Tudo bem até aí? Isso são considerados como os prismas. E as pirâmides? Pirâmide, a gente também vai considerar essa pirâmide através da base dela. Com quantos lados tem na base dela? Correto? Só que uma pirâmide, ela é constituída através do quê? De formas de lados na diagonal. Diagonal é sempre aquela torta, tudo bem? Nós temos a vertical, lembra? Que é a reta do Y, tá? Nós temos a horizontal, que é a reta do X. E nós temos uma diagonal, que é uma pela metade, torta lá. Tudo bem? Então, o prisma é considerado através dessas diagonais. Aqui nós temos um prisma, ó, de 1, 2, 3, 4, de uma base quadrada, correto? Nós temos um prisma de base triangular, nós temos um prisma de base pentagonal, tudo bem? E assim, ele vai evoluindo através da quantidade de lados dele. Vamos lá, vamos observar aí. Observe os elementos dos prismas e das pirâmides. Um prisma, ele tem uma coisa chamada vértice, tá? Opa, pulei aqui. Ele tem uma coisa chamada vértice, face e aresta. Vamos lá entender? Uma pirâmide também tem a mesma coisa. Vértice, face e aresta. Vou dar um exemplo muito fácil para vocês, tá? Ó. Acompanha aí.
Um vértice, se a gente olhar nessa figura, o vértice aqui, ó, é esse pontinho. Então, todos os pontos de ligação da minha linha para formar essa figura, eu chamo de vértice. Só que essa linha na figura, eu não vou chamar ela de linha, eu vou chamar ela de aresta, correto? E a face da minha figura são todos os lados dela, contando as bases também, os lados e a base. Vamos lá, deixa eu pegar algo meio quadrado aqui para vocês. Deixa eu ver se eu encontro. Calma aí que eu vou encontrar. Aqui, ó, vou pegar o meu carimbo, correto? No meu carimbo, se a gente observar, ele é uma forma quadrangular, correto? Aqui nós temos uma reta, que é de altura, nós temos uma reta de comprimento, correto? Aí, aonde será que está o meu vértice aqui? O meu vértice está aqui, ó, no ponto de ligação entre a vertical e a horizontal, correto? Ou então, agora eu tive uma ideia bem fácil para vocês. Vou formar aqui, ó. Vou formar um prisma para vocês verificarem, ó. Um prisma de base triangular, tá bom? Ó, tudo feito ao vivo. Aqui, nós temos uma planificação. Pelo que a gente já entendeu aí, a ideia da planificação é quando eu vou fazer a montagem da minha figura, correto? Por que a montagem da minha figura, ó? Se eu olhar aqui, essas linhas vermelhas que eu montei aqui agora, vai ser onde eu vou dobrar a minha figura. Dobrei aqui, correto? Agora eu vou, ó, planificar. Isso daqui tá planificado. Você já tem uma ideia de como vai funcionar essa figura, como que é para montar. Isso é uma planificação. Aí, o que ele pede? Eu vou encaixar essa daqui nessa daqui, ó. Ó, um prisma de base triangular. É um prisma e qual que é essa base aqui? O lado dessa figura. Ela é triangular, então ela tem 3 lados, correto? Vamos lá, vamos identificar. O que é uma face dessa figura? Se eu observar a minha figura, a face são todos os lados dela. Então, isso é uma face, isso é uma face, isso é uma face. E os lados abertos, que são ao lado dela, também são faces. Então, vou marcar aqui, ó. Face, face e uma face também, correto? Então, nós temos as faces dessa figura aí, ó. Olha, agora tá dando para entender, não é? O que são as arestas? As arestas são isso daqui, ó. São as linhas de sustentação dessa figura. Eu não tenho que ter essa linha para sustentar esse lado e esse lado? Então são o quê? Ao invés de eu chamar de linha, eu chamo de arestas, correto? Esse vai ser o novo nome das figuras de vocês. Tanto quando a gente trabalhar com prismas ou pirâmides. Então a gente vai chamar de arestas todas as linhas da figura. Agora, o que é a vértice? A vértice é o ponto de ligação, correto? Ponto de ligação, ó, é isso daqui, ó. Entre essas figuras aqui, ó. Isso é o ponto de ligação. Tô ligando aqui e aqui. O que eu ia fazer com vocês em sala de aula? Se nós estivéssemos já em sala de aula, nós iríamos trabalhar isso aqui na prática. Se a gente quisesse montar um triângulo, nós montaríamos um triângulo com palitos de dente, correto? Eu pegaria os palitos de dente, formaria um triângulo, tá? Aonde os palitos seriam as arestas, tá bom? Eu pegaria aquelas balinhas de goma. Sabe aquelas balinhas de goma? Eu pegaria as balinhas de goma, colocaria aqui, ó. Uma aqui, outra aqui e outra aqui. Pra formar a minha figura. Pra ela ficar em pé sozinha. Então, as balinhas de goma, ela entraria como o quê? Como os vértices, correto? Porque eu estaria ligando uma aresta na outra. Quando eu ligo uma aresta na outra, eu chamo de vértice. Tá bom? É como se eu passasse uma cola aqui. E o que são as faces? As faces da minha figura são os lados dela. Só aqui na frente a gente já teria uma face, correto? Se eu fosse montar todo o triângulo ali, eu teria mais faces do que essas da frente aqui. Beleza? Até aí tá fácil? Então vamos voltar lá para a nossa figura. Se a gente observar a figura aqui, ó, olha o vértice que ela mostra pra gente. As faces são esses lados aqui, ó, correto? Isso tudo aqui são faces, tá? E o que são as nossas arestas? Arestas são as linhas de sustentação, correto? A aresta é isso daqui, ó.
são as nossas linhas de sustentação da figura. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês, ó. Vértice. Vértice é o quê? São pontos de ligação das arestas. Beleza? Vou colocar até um tracinho aqui para vocês identificar. Faces. O que são as faces da figura? São os lados, tá? São os lados que formam essa figura. Isso são as faces. E as arestas? Opa. Arestas. Elas são o quê? Elas são as linhas. As linhas da figura. São as linhas da figura. Tudo bem até aí? Então, isso vocês têm que estar bem ciente, tem que estar na cabeça isso daí, tá bom? Por quê? Geometria é que nem fração. É que nem uma tabuada, é que nem uma expressão numérica, correto? Vocês vão levar isso pro resto da vida agora. Então, vocês sempre vão trabalhar com isso. E geometria é uma coisa muito trabalhada, porque tá muito no nosso dia a dia. Vocês viram aqui, ó, com papel eu consegui montar uma figura geométrica, correto? Com as canetas aqui, eu consegui dar o exemplo sobre figuras geométricas. Até mesmo com a caixinha do meu fone e do meu carimbo, eu consigo dar o exemplo, correto? Então, são coisas que estão muito no nosso dia a dia. Então, são coisas assim que vocês têm que saber mesmo, tá? Vamos pro próximo? Agora, vamos observar as características das pirâmides, dos prismas e das pirâmides. Prisma apresenta duas faces idênticas que são chamadas de base, tá? Professor, por que um prisma ele tem duas faces idênticas chamadas de base? Porque sempre quando eu quero um prisma, eu posso jogar ele aqui assim, ó. Ó, ele caiu deitado, não caiu? Então, ele vai apresentar dois lados idênticos. Esse de cima e o de baixo. O de baixo é a base, com que ele encosta em qualquer superfície. Se ele caísse em pé, ele vai ter duas faces idênticas, que é a de cima e a de base, correto? Depois, as outras faces são chamadas de faces laterais e têm o formato de retângulos, correto? Toda face desse prisma, dependendo do prisma que você está trabalhando, ele sempre vai ter, os lados deles vão ser chamados de face, mas a base e a parte de cima também são chamadas de faces, tá bom? Olha aí a nossa figura. Nós temos a base, identificada como a base, outra base e as faces do lado. Só que tudo isso daqui a gente identifica como faces também, tá bom? Porque são todos os lados dessa figura. No caso aí desse prisma, tá bom? Pirâmides. As pirâmides são o quê? Apresenta apenas uma base. Sim. Se eu pegar uma pirâmide aqui, é que eu desmanchei minha pirâmide, né? Mas se eu jogar uma pirâmide, ela vai cair com o lado maior para baixo, que é a base dela, que é aquela parte mais pesada que ela tem. Tudo bem até aí? É aí que nós temos a ideia da pirâmide. Apresenta apenas uma base. Depois, as demais faces são chamadas de faces laterais e têm a forma de triângulos, tá? Então, todos os lados dela a gente chama de face lateral. Então, tem as faces laterais e a face de base. E a gente chama de triângulos aí, porque ele só vai ter três lados. A diferença da base, olha aqui na figura, a diferença dessa base para essas faces são o quê? São a quantidade de lados. Se eu olhar a minha base, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se ela tem 5 lados, ela é pentagonal. Então, a base desse triângulo, ó, ele é pentagonal. Só que as faces, vou colocar assim, ó, face lateral, são as faces do lado dela. As faces laterais dela, elas já são faces triangulares. Triangular, correto? Porque cada face dela, cada lado da face dela, só tem 3 lados, só tem 3 linhas. Olha lá, ó. 1, 2, 3. Então já é diferente, tá? Sempre quando a gente trabalha com prismas, eu tenho a quantidade de lados da base e eu tenho a quantidade de lados da face, tá bom? É isso que diferencia de um prisma para uma pirâmide,
correto? Vamos lá. Planificação. Olha ele explicando o que é a planificação. Planificação de um poliedro. Para construir um modelo de poliedro, podemos fazer sua planificação. Observe. Olha lá o modelo de um quadrado. Tá vendo isso daqui? São as linhas que nós iremos colar aos lados dessa outra aqui, ó. Aqui também, ó. Essa parte em branco é a parte que eu vou colar. Aí, o que eu faço? Eu dobro primeiro essas linhas aqui, ó. Eu tenho que fazer dobraduras em todas essas linhazinhas do meio dela aqui, ó. Todas essas linhas do meio tem que estar fazendo uma dobradura. Para na hora que for montar a figura, ela já tá mais ou menos montada. Depois só passar cola para ela tomar o formato. Aqui, ó, depois que eu dobrei, ela vai ficar desse jeito. Quando eu passar a cola, aí ela vai tomar o formato da minha figura. Tudo bem? Fácil, né? De momento, não tá tão difícil. O negócio é vocês o quê? Captarem o que é a ideia de aresta, faces e vértices. Tudo bem? Isso tem que estar na cabeça de vocês. E na hora de diferenciação? A diferenciação de um prisma, que a gente acabou de ver, e a diferenciação de pirâmides, tá bom? Prisma, eu posso considerar ele todo como uma figura igual. Sim, tá? Agora, uma pirâmide, não. Uma pirâmide, a quantidade de lados da base é diferente da quantidade de lados da lateral dela, tá bom? Eu vejo vocês aí na próxima aula, que será amanhã, né? Aí a gente continua a ideia de corpos redondos. Tá bom, turminha? Vejo vocês aí amanhã. Bom estudo e qualquer dúvida, só me chamar. Tchau, turma!